a Glock dentro do meu carro, ou na minha cintura, ou dentro da minha casa, na minha posse, ela vai ativar um circuito comigo que vai me colocar na mesma linha e patamar de vibração da violência que está chegando até mim. E fase com fase é curto. Fase com neutro estabiliza, mas fase com fase é curto. Entende? Eu não sei, Felipe? Isso me faz lembrar dessas situações de assalto, né? Que a pessoa ali que está assaltando, ele está desesperado, está nervoso. Exatamente. Então, quando menos você se mexer, menos você falar, demonstrar uma atividade é melhor. Porque você tem que tentar acalmar o cara. Porque ele está desesperado. Exatamente. Então, ele está no ápice da insegurança, logo totalmente dominado pela violência. Sim, e aí eu sofri um assalto há um tempo atrás. O cara me abraçou, nem sei se ele estava com arma ou não, podia ser até o dedo dele na minha costela. E eu já estava com esse mesmo pensamento, né? Eu não posso fazer nada para assustar esse cara. Então, conversando com ele como se nada tivesse acontecendo. E fiz uma negociação, eu queria meu celular, eu não estava achando na minha bolsa. Aí eu tive que conversar, eu não estou achando meu celular aqui, eu sei que você está com pressa, serve dinheiro, minha carteira está aqui. Aí eu disse, serve, não sei o quê. Eu peguei minha carteira, abri, ele pegou só o dinheiro e foi embora. Se eu ficasse mais nervosa, procurando a bolsa, ele descabelado dele, ele ficava irritado comigo e talvez tivesse outro. Aí vem aquelas imaginações. E se fosse o dedo? E aí você puxasse uma Glock e botasse agora samba, e aí ficasse assim e o ventinho no seu cabelo passando, e você contando para todos os seus amigos. Isso não dá uma efervescência na gente? Mas às vezes o que te salvou foi essa energia. Eu sou uma pessoa muito reativa geralmente, só que o que aconteceu que eu fiquei em paz. Depois que aquilo acabou, aí eu entrei em pânico. Ok. A minha mãe chorando. Fiquei traumatizada, mas na hora eu soube. É isso. A paz, é isso que eu quero colocar para vocês entenderem. Respondendo a Vaninha, realmente, no mundo em que a gente vive, vamos dizer, de um dado ponto de vista, nada mais lógico e plausível que cada um possa ter uma arma. Mas observando um contexto mais amplo, energias, ensinamentos de sabedoria, eu diria para você, o que esse mundo mais precisa é de uma arma, porque é uma arma chamada paz. E isso cria desmobilizações, às vezes sutis, que de repente podem não te consagrar, você sair como a rainha ou o rei da situação, mas você saiu vivo, saiu íntegro, saiu sem maiores danos, e o outro, ele saiu completamente dominado por uma sana que só Deus sabe até onde ele vai com esse tipo de circuito. E isso não te pertence, isso não é seu. Você ficou preservado por dentro e por fora. Por dentro e por fora. Mas Felipe, teve um caso com fulano que aí foi diferente. Ele também não reagiu e ele mesmo assim ele foi pego. Pois é, com Jesus também. Jesus no Getsemane, mesmo tempo, e olha que a paz de Jesus no Getsemane causou foi efeito. Tu viu? Quem conta pra gente é João. João disse que assim que ele narra a ocorrência ali de um episódio que é no mínimo curioso. Quando a turba chega na calada da noite para prender Jesus, eles perguntam: quem é Jesus? E Jesus diz: sou eu. Diz João que todo mundo caía por terra assim, pum! Aí todo mundo se levantava, se recompunha. Eu disse: estamos atrás de Jesus. Jesus diz: já vos disse que sou eu. E eles caía por terra.
Foi na terceira vez que foi lá Judas, beijou ele, e eles foram lá e capturaram Jesus. Só para você ver o potencial da paz dela desarticular o processo presente ali. Mas mesmo assim, eles capturaram Jesus. Então havia o que ali? Um propósito, um sentido, para muito além da nossa lógica imediata. De modo que, quando nem a paz for o suficiente para desmobilizar, confia, porque há um propósito. E é um propósito que, se aconteceu na vida de um, na vida de outro, na vida de outro, eu não sei, eu não desconheço, eu não estou inserido naquele contexto. É uma outra vida, é uma outra trajetória. Meu Deus, são universos tão diferentes, perspectivas tão diferentes. Eu não sei porque naquele caso foi assim. Mas foi assim com o Filho de Deus. Então, na verdade, o sentido, e isso quem fala para a gente com tanta excelência é Viktor Frankl. Sugiro a leitura do livro Em Busca de Sentido, que foi um homem que viveu as agruras e as insandices inimagináveis do campo de concentração de Auschwitz. Inimagináveis. Ao ponto de extrapolar racionalmente qualquer concepção de sentido ou de propósito que se possa imaginar. Porque fica sempre aquela sensação horrorosa do como que Deus, se Ele existe, Ele pode permitir que alguém passe por isso daqui, né? E foi justamente o que salvou Viktor Frankl, que ele esteve presente até a entrada do exército aliado e liberando eles do campo de concentração. Ele e mais alguns poucos. E aí vocês pensam, todo mundo pensa, né? Nossa, deve ter sido uma alegria. Cara, a alma deles, o físico deles, a psique deles estava tão condicionada com aquilo, que teve gente que, liberta do campo de concentração, se suicidou. Porque o buraco na alma ficou tão profundo que a sensação é que ninguém mais consegue alcançar o que você viveu, alcançar ou saber o que você viveu. As pessoas não sabiam lidar com você, não sabiam lidar com a pessoa. Você saía de lá um alienígena esquisito de tudo o que você passou lá dentro. E o sentido e o propósito foi o que estruturou uma saúde mental para Viktor Frankl, tanto que ele veio a se tornar o pai da logoterapia. Logos, propósito, sentido, que é onde ele desenvolveu uma abordagem na psicologia que é estruturada em cima do sentido como o significante principal para estruturar e adequar a psique de uma pessoa em conformidade com a saúde, né? E eu acho extraordinário. Então, o sentido, só que o sentido e o propósito, ele é algo absolutamente íntimo e pessoal. Não é uma coisa que eu posso, ali aconteceu com a Vânia, não. É um caso ali, é outro caso aqui, porque no geral, eu particularmente, quando eu digo para vocês que no início eu precisei crer nisso que eu estou dizendo para vocês, porque eu não conseguia visualizar direito. Hoje, visualizando, eu digo para vocês que eu sei que a paz é uma arma. A paz é uma arma. E eu enuncio isso todos os dias para a minha natureza animal, que está aqui, que reage, que é sensível, ela é afetada pelas notícias, pelos acontecimentos. O Guto hoje estava contando, né, uma coisa aí para a gente, que toca a gente fica como? Essas coisas mexem na gente, mas dia após dia proclamando para mim mesmo:
Felipe, você sabe, você vê. E eu tenho outros exemplos aqui que a gente pode passar amanhã aqui contando. Filipão, desculpa. Nada, querido. É só que eu lembrei. Foi até conversando com o Guto uma vez que eu falei que eu tinha acabado de ouvir na semana o Caio falando que a porta, quando o medo entra por uma porta, a fé sai pela outra. Eu até lembrei, né, dessa conversa que a gente teve. E eu acho que toda essa questão que a gente está conversando, vivendo o que eu estou passando no dia a dia, eu estou tentando aprender a me policiar, a não ficar conjecturando situações futuras. Por exemplo, eu me defendo no trabalho diante de acusações injustas ou ações indevidas. Ok. E aquilo chateia a gente. Só que, cara, às vezes eu estou indo para o banheiro orar, falando, Jesus, eu não vou deixar eu sair daqui carregando isso comigo, ou mudando a minha visão em relação à pessoa, porque aí gera ansiedade, o medo e tira a minha paz. Então, assim, a luta da gente é entender que o cuidado de Deus é diário. A gente não precisa ficar conjecturando situações de violência, de perigo que vão acontecer amanhã, porque o maná desce do céu todos os dias, a gente tem que crer nisso. E isso quer dizer dependência de Deus, e a gente é muito difícil de aprender a depender. Só que quando a gente conseguir, e eu espero que Jesus me dê essa graça ainda de entender de verdade a nossa alma, que o maná é diário, o cuidado é diário, eu não vou ficar preocupado com o que vai acontecer na quinta ou na sexta-feira, ou quando eu voltar de uma saída à noite, não, que eu não vou ficar olhar que rua eu vou, isso é natural, mas eu não vou alimentar aquilo na minha alma, esse processo de fermentação de preocupação. Então, é isso muito que eu penso, ouvindo, aprendendo com o que a gente está conversando aqui. É isso. E essa é uma das formas de você manter o seu coração guardado da ansiedade, que é um subproduto do medo, porque é um sofrimento antecipado por aquilo que não aconteceu, e que pavimenta o solo para as nossas reatividades defensivas, dos quais as expressões primárias dessas reações é a violência. E aí o Felipe aqui já está, por exemplo, enunciando exemplo de violências mais sutis. Elas não é daquelas da ordem de uma Glock no bolso, mas é de você já andar armado para uma resposta, para um ataque, até para chegar lá e agora ele vai ver com quem ele está lidando, né? E começar a promover hostilidades e tudo, que são níveis de violência que não chegam ao extremo de uma arma, mas que nos colocam nessa mesma vibração do combate, cuja vibração se retroalimenta dela mesma. Então, o Felipe está falando aqui que ele faz os exercícios para não chegar nesse ponto, mas como é que a gente constrói isso? Como é que eu vou construir essa narrativa que ele falou, de não deixar a coisa chegar no ponto que se torna, ou até na vida mesmo, alcançar essa paz? Isso deve ter um caminho lógico que a gente faça, uma linha de pensamento que a gente aborde para conseguir atenar e chegar nesse resultado. Dandara, eu acho que talvez o primeiro passo é você conseguir visualizar. Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Tudo que eu tentei trazer aqui para a gente refletir é tirar esse tema dessa cognição dogmática, doutrinária, de pode, não pode, de certo e errado. Eu quis trazer aqui explicações, exemplos, dos quais o Felipe foi endossando, a Michele também, o pessoal foi trazendo, para a gente poder ver que a violência é uma arma que carrega a presunção de nos defender, mas ela de fato e verdade nos expõe muito mais do que nos defende. Ela nos vulnerabiliza muito mais do que nos protege. E eu quis demonstrar que a paz, embora carregue a aparência de você estar se vulnerabilizando, você está se protegendo muito mais,
porque você adota a linguagem da ovelha que desmobiliza o lobo. Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos, porque a frequência na natureza, saindo do campo simbólico, lobo devora ovelha, ponto. Mas no campo simbólico que Jesus estava dizendo, ele estava falando sobre energia, sobre disposição e olhar para a vida. E a mobilização da ovelha desmobiliza, é a única que tem o potencial para desmobilizar o lobo. Só que para a gente alimentar a vibração ovelha na gente, o Felipe já estava dando a dica do que você estava perguntando. A coisa começa no pensamento, nas ansiedades que a gente alimenta, no quanto que a gente vai deixando determinados pensamentos ganharem espaço, tempo, raízes. Quando Paulo diz lá em Efésios: irai-vos, mas não pequeis, não deixais que o sol se ponha sobre a vossa ira. O que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer que se você deixa a sua ira dentro de você tempo suficiente para o sol nascer e se pôr com a sua ira ali, você está dando tempo para aquilo que começou como ira se transforme numa outra coisa. Porque ira conjugada com tempo, com processamento, com alimento, ela já virou uma outra coisa. Ela já virou um ressentimento, já virou uma amargura, já virou uma insegurança, um ódio, já saiu da qualidade de ira. Logo, muita coisa cresce na gente pelo tempo em que essa coisa vai sendo processada dentro da gente, porque a gente não percebe esse malefício sutil, porém contínuo, e que vai ganhando força e poder dentro da gente na medida em que a gente deixa lá. É que nem eu lá com meus vasinhos de planta lá. Começa a nascer a erva daninha. O que é a erva daninha? É aquela planta que eu não plantei. Aí por preguiça eu não tiro ela do vaso. Daqui a 3 dias ela já está cobrindo a superfície do vaso todinho. Aí na hora de eu tirar, ela já vem com um chumaço de terra, que já começa a tirar a terra que eu não quero tirar. Então, quanto mais pequenininha ela for, eu for tirando, menos prejuízo ela causa para o vaso, pelo quanto que ela rouba a energia do vaso, tanto quanto terra do vaso. É essa lógica. Só que para isso você vai tendo que aos poucos, e esse é o trabalho da Andara, de você identificar dentro de você o que são os seus processos de ansiedade, quais os contextos que mais acionam gatilhos dentro de você. O Felipe citou um contexto, que é o trabalho dele. Eu tenho alguns contextos, no plural. No volante eu tenho um. Às vezes, em determinadas interações eu tenho outro. E cujas reações dentro de mim, eu já percebi que são reações que colocam em funcionamento uma versão que durante muito tempo eu chamei de eu. Eu sou assim, mas que hoje eu já percebi que é uma reação que, se eu alimentar, o produto final dela vai me levar a uma postura e um comportamento completamente contraditórios ao que eu gostaria. Então eu não alimento, eu considero não sou eu, embora eu esteja sentindo, eu esteja pensando, esteja em mim, aí eu não alimento. O primeiro passo, Dandara, é identificar. E identificar vai ser possível se primeiro você reconhecer. É por isso que eu digo, eu falei aqui, no início, eu precisei crer. Porque eu estava tão lotado das minhas próprias sensações, dos meus próprios medos, inseguranças, impulsos e reações, que eu precisei crer na ideia de que a paz é a
melhor arma para a gente desmobilizar aquilo que no nosso cotidiano a gente costuma lidar com a violência e a reatividade para responder. Mas naquilo em que eu fui me submetendo a isso, a princípio, pela fé, a neblina foi passando e eu fui começando a entender e a ver o segredo da coisa. Rapaz, é verdade, faz sentido. A coisa não é uma mágica. A coisa, ela tem uma lógica, ela tem um circuito, ela tem uma pertinência psicoexistencial concreta. É um jogo de energia, ovelha e lobo. A ovelha desmobiliza o lobo. E nisso se dá a sabedoria de Deus, porque não é por vós, é dom de Deus. Não é pela vossa violência, não é pelo vosso excesso de certeza, não é pelo vosso impulso, é pelo caminho que eu estabeleci. E para você adotar esse caminho que Deus estabeleceu, requer uma decisão sóbria, de você não se entregar ao mar do que te leva para uma direção, e aí naquilo você está se treinando, você está se disciplinando, você está seguindo na direção do que é chamado de domínio próprio. Você está chegando mais próximo da concepção mais ampla do que liberdade pode significar, que é uma liberdade de si mesmo. Você está sendo livre da enxurrada dos seus próprios impulsos e sensações de momento e conseguindo produzir comportamentos diferenciados e balizados na lucidez do que a sua consciência está vendo. E só que isso é treino. Isso é treino. Isso é falha, né? Você vai falhar. Muitas vezes. Vai levantar, vai com a graça de Deus. Vai ter a sensação de que isso é só para Jesus e para o Felipe. Porque tem gente que, não, isso é só para Jesus. Isso aí é só Jesus que conseguiu. Se você colocar esse teto distante de você, e você estabelecer isso como uma verdade para você, é isso que vai ser para você. O seu olhar, ele determina a sua realidade. Agora, se você ver e olhar assim, cara, se foi possível para Jesus, e se Jesus foi realmente um representante real do que seja humanidade, por que eu não posso tentar em mim? Né? Eu acho que para a violência é o contrário, você está desarmado do ódio, desarmado da raiva, porque às vezes a gente já sai com ódio do cara que vai me roubar, a gente já fica tem coisa tão muito mais profunda na vida daquele homem, daquilo. Então quando você já vai desarmado, e vocês estavam falando, eu lembrei de uma vez que foram assaltar minha mãe. Minha mãe, a minha cunhada, o meu sobrinho, elas colocaram embaixo do banco e ficou a Michelle pequenininha, bebezinha, né? E ele botou a arma na cabeça dela. E a minha mãe deu uma de louca, assim, olhou, querido, tá vindo a polícia, você não precisa disso, não sei. Começou a conversar ali, cheio de amor, falando assim, vai embora, não fica aqui, olha o que você vai perder, não sei o que. E depois meu irmão foi full em cima da minha mãe, né? Mas o cara, é mesmo? Tá vendo? Vê lá, olha que eu tiro. Não tira, meu Deus, isso aqui, meu amor. Aí o cara foi embora, desceu e coitado, acabou que ele foi pego pelo movimento e depois foram lá em casa pedir desculpa, devolver, e minha mãe ainda falou, não faz nada com o rapaz, ele é novo, não sei o que. Então eu acho que é isso, quando a gente, o que ocorre nesse mundo que a gente está vivendo, a gente está armado de muita coisa dentro da gente. Muita coisa. A gente tem muitas humilhações mal digeridas, muita inferioridade mal resolvida e muita coisa que ocorre na hora de um assalto
é uma aparente sobreposição do assaltante sobre a gente, como se ele estivesse conseguindo uma vantagem humilhante sobre a gente e a gente ficando humilhado. Estou aqui tentando traduzir sensações, né? Que é tipo assim, ele, pô, quem pensa que é? Quem ele pensa que é? Trabalhei o mês inteiro. Né? Tem essa dimensão, você vê, e isso é egóico. Você vê que isso é uma vez, normal, tá? Mas é egóico. Já foi assaltado umas 2 vezes só. Mas uma vez eu estava em frente à delegacia, cara. Isso vai ficar registrado. Mas eu estava realmente em frente à delegacia da Pavuna. Aí a delegacia ela fica atrás de um mini shopping na frente de uma loja americana. Eu fui lá comprar uma coisa, voltei para ir pro carro, quando eu estava enfiando a chave na porta, o cara me rendeu assim, levou. Ele não tinha arma, ele só foi no apavoro mesmo, não vou nem falar que ele estava com arma nem nada, ele levou o celular, né? Eu lembro que assim que ele levou o celular, eu me dei conta de para a direção que ele foi, eu entrei no carro cega porque eu queria atropelar ele, porque eu não precisei nem de uma arma, cara, o carro já ia... O carro já ia ser uma arma. Eu queria atropelar ele, cara, eu peguei, eu saí, entrei na contramão, fui atrás de um cara, o cara se entregou para dentro, eu estava dentro, não sei o que. Eu dei uma volta do quarteirão, não consegui achar ele, parei o carro no mesmo lugar, atravessei a rua e fui para a delegacia de Traquejo. Aí cheguei lá na delegacia da Pavuna, era toda hora ocorrência, roubo de carga, golpe de não sei o quê. Aí o camarada vem, o cara lá que vai fazer o registro de ocorrência, onde é que você foi assaltado? Eu fiquei aqui na frente. Ele, não é possível, não sei o quê. E aquilo já me irritando, o cara contestou. Resumindo, foi numa época que não tinha papel, a delegacia não tinha papel, você tinha que imprimir seu próprio boletim. Quando eu finalmente fui ver o que ele escreveu, ele colocou que eu fui assaltada lá na subida da linha vermelha. Ele não Tipo, queria 25 mentir. Não, porque escrever aquilo documentalmente é segurança para ver o cara na porta do trabalho dele me assaltando. E aí, então, quando eu cheguei em casa nesse dia, por coincidência, eu estava lá com uma amiga da minha mãe da igreja, que a mulher foi para lá para desabafar com ela uma situação triste que aconteceu na família, que um sobrinho dela ter sido preso, e ela contando a história do sobrinho que estava tendo na vida e tal, seu pai. Cara, eu cheguei em casa virada no giraia, com raiva da polícia, com raiva do bandido, falando assim, cara, é por isso que eu falo, quando a polícia entra na favela, sai matando todo mundo, é isso mesmo, tem que ser. Aí foi aquele show dos horrores, né? E a mulher lá sentada assim, olhando pra mim, não também. Aí você imagina ela escutando aquilo. Nossa, imagina ela escutando aquilo, pensando assim, cara, é isso que as pessoas desejam pro meu sobrinho. Pro meu sobrinho. Então assim, eu na hora, eu não sabia o que estava acontecendo, eu não fazia ideia. Eu só não sabia o que aconteceu, que ela foi conversar com a minha mãe, bem depois, a minha mãe chegou, pô, naquele dia, falando que o sobrinho dela, não sei o quê. Cara, eu não sabia, mas assim, ela foi ali em busca de uma amiga, que era minha mãe, e ela saiu de uma coisa lá. Porque o bandido me assaltou na rua e naquele momento eu cheguei ali com raiva. E assim, eu não bandido morto. Não, a polícia vem, mata, tá certo, pô. É melhor matar do que amanhã tá matando um trabalhador. Cara, eu tava com muita raiva. Eu fui na loja americanas comprar uma coisa, uma parada que era pra ter levado 20 minutos, umas 4 horas, porque só na delegacia foi um tempão pra conseguir registrar a queixa. E daí, não, isso aí eu não sabia. Aí a raiva depois foi pior, porque quando eu fui ler, tava lá, Voltar lá, eu já fiz isso no trabalho, dias depois, eu fui ler lá pro cara, eu tô em 5 quilômetros de distância da casa na delegacia, né? Então, assim, na hora ali, eu digo, realmente, essa ausência dessa paz, ela faz com que você faça coisas. Eu não acho que o celular vai ler a vida daquele cara. Porque depois você comprou o outro, eu falei, melhor do que aquele. E eu poderia depois estar pensando assim, caraca, eu vou matar um cara com o celular. Mas de lá até hoje, como se tecnologia do robô? Ah, não sei. Se é que tá vivo. Se é que tá vivo ainda. É uma realidade que não nos pertence, mas é aí uma boa ilustração. Mas eu fico feliz de não ter achado ele. Né? Você tá dizendo, hoje eu gostei da série. Ele não consegue ministrar. Olha aquela cena do cabelo do jardim. Eu vou te falar, o carinho desse Joga Se você tivesse atropelado ele. recuperar celular, você ia estar muito mais danificada na sua alma do que. Pela
Você ia abrir um precedente. O fato de eu ter jogado toda aquela raiva em cima de uma pessoa que estava ali justamente por um problema daquele já foi uma coisa que me fez mal. Eu pensei assim, caramba, eu não precisava ter falado daquilo, fulano não precisava ter escutado aquilo. Mas eu não sabia o que ela estava fazendo ali, não sabia da vida dela. Eu fui na casa, né, da minha mãe, conversar com a minha mãe, não imaginava o que estava acontecendo. Claro. E assim, cara, faz sentido, né? E eu quero chamar a atenção de uma coisa aqui. A violência na gente, ela vai sempre ter mais lugar. Gente, talvez não vai dar para a gente dissertar tanto sobre isso aqui, mas eu gostaria muito que vocês ouvissem isso. Reflitam, parem para pensar essa semana. A violência, ela é um produto primário do medo e da insegurança, mas ela vai ter sempre maior terreno fértil dentro da gente. Quanto mais a gente essencialmente tiver um desfalque de desamparo, de rejeição e de inferioridade essencial psicológico dentro da gente, não elaborada, porque para a gente precisar reagir